Estamos aqui com essa visita ilustre, nosso cliente Peterson. Já já ele vai se apresentar, mas para nós é um grande prazer. Muito obrigada, Peterson, por ter aceitado o nosso convite, né? O Peterson é um cliente assim que faz parte da nossa trajetória, então não poderia ser diferente. Gostaríamos de começar start nesse processo com ele. Peterson, conta pra gente um pouco sobre você, aquilo que ninguém sabe ou poucas pessoas sabem sobre você. Quem é o Peterson? Conta pra gente. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, como eu já disse em outras ocasiões. Gosto muito de sempre ser lembrado. Isso mostra que vai além do negócio, né? É verdade. É uma parceria, conheço já há bons anos o Edu. E o Peterson é uma pessoa tranquila, pessoa caseira, muito família, hoje muito centrado, acredito eu. Tenho meus lazeres, tenho meus hobbies, tenho a minha fé, tenho meus pais, que, cara, gosto muito de estar com eles, a minha esposa, 2 meninas, sou casado com a Amanda, tenho que fazer as contas, né? Tenho 13 anos, em setembro a gente faz 13 anos de casado. Que legal, uma vida. Aí do nosso casamento tem a Ana Clara, que é a minha primeira filha, com 10 anos, e a Rebeca com 5. E, sim, uma pessoa muito, muito feliz. Que bom. Gosto de estar em paz, gosto de ver as coisas por um lado de agradecimento, por um lado de gratidão. Resiliência. Eu vi uma frase hoje muito interessante sobre resiliência. e é isso. Acho que aprendi essa resiliência. Esse sou eu. Ótimo. Ótimo. Nós até mencionamos quando chamamos o Peterson, falou assim, gente, vai ser só colocar uma câmera, mas esse é o espaço, né? De rotina que a gente faz quando visitamos o Peterson. E muito interessante. Muito interessante. Peterson, quando a gente fala assim, né, para quem não sabe, não acompanha, você tem uma carreira de gestor, uma carreira de pai, de esposo, e que tangibiliza uma vida de uma pessoa. O que você tem alguma característica que as pessoas não sabem sobre você? Tipo assim, vou dar um exemplo, tá? Parece Eduardo tem medo de altura. Eu tenho medo de altura mesmo. E aí, às vezes as pessoas não sabem, porque não é uma coisa que não tá no intrínseco do dia a dia. Sabe? Assim, o que você poderia pensar? Assim, é uma pergunta às vezes difícil, né? O que as pessoas não sabem? Porque as pessoas não sabem o que elas não sabem. Né? Exatamente. É muita coisa. Mas assim, o que eu posso trazer? Existe uma questão da sociedade que sempre pensa que a gente às vezes planeja etapas da nossa vida e sonha com algumas coisas, isso é lícito para todo mundo, isso é comum para todo mundo. Então as pessoas almejam, né, estar em algum lugar, estar numa posição profissional, almeja casar com X anos, almeja ter 1, 2, 3 filhos ou nenhum. E uma curiosidade sobre mim, pro lado pessoal e bem íntimo, me entendam muito bem, é que eu nunca sonhei estar casado. É mesmo? Eu nunca sonhei ser pai. Sério, Hoje, com a minha maturidade, pensando e olhando um pouco para trás, eu entendo que tem muito a ver com o meu crescimento, no sentido de que eu era o mais novo da família, sou o mais novo de irmão, era o mais novo de primo, tenho uma prima 1 ano mais novo que eu, mas tudo na mesma faixa de idade. Então eu fiquei muito tempo ali falando da questão de filhos, né, sem muito contato com criança no meu dia a dia. Então eu acho, hoje olhando para trás, eu acho que isso não me ambientou a estar com criança próxima e sonhar em ter a minha criança um dia. E de casado, porque eu tinha muita coisa a realizar de vida mesmo, eu gosto muito de estudar, não era só uma questão de ter um curso de graduação, gostava de fazer outros, ter pós, ter MBA, algumas conquistas assim, que eu sempre me via numa coisa de eu projetando isso, mas não eu projetando isso com alguém ao meu lado. Namorei como qualquer adolescente, fiz meus erros e meus acertos. Como todo mundo. E graças a Deus colocou a Amanda na minha vida que me centrou em muita coisa. Então, assim, me descobri, acredito eu, ela vai poder falar pra vocês um dia. Eu acho que tenho sido um bom marido,
Acho que me capacitei para isso. Tenho bons exemplos. Meu pai também é um exemplo para mim de muita coisa. Que Um exemplo de legal. marido, um exemplo de pai. É um exemplo de profissional. Muita coisa que eu vejo hoje na minha carreira. Eu olho e lembro de histórias que meu pai contava. Que legal. E casado nunca foi assim, nossa, quando vamos ter filho? Quando vamos ter uma filha? Quando vamos ter? E aí, é menino ou menina que você quer? Sim. Nada. Era assim, a Amanda conversava comigo, falava, e aí, você quer? Eu falava, não sei, o que você quer? Assim, é sua vontade, não é? Ah, é menino, você queria uma menina ou um menino? Nunca nem pensei. Deus permitiu Deus que provê a gente. que a gente tem. E ser pai de menina é ótimo, cara. Muito É mesmo, bom, muito Peterson. legal. Aí tem uns, nossa, agora você quer ter um menino? Não. Eu tô assim. Tô satisfeita. Não que eu não com a quero vida. ser pai, se for, se viesse a acontecer, a gente não tá planejando isso nesse Sim. momento, mas assim, eu sou muito satisfeito com a Ana Clara e com a Rebeca. Que Elas legal. me fazem muito feliz. Que legal. São um amor, criança, assim, menina é muito carinhosa É mesmo. e faz a gente também moldar mais, sabe? Aprende muito. Né? Aprende, faz a gente ser mais sensível, faz a gente ser mais atencioso a muita coisa. Me faz melhor, me faz melhor. Dá vontade de arrumar Acho as que é crianças. Nossa, toda vez que conversa com o Peterson, dá Acho que vontade de essa família, é a curiosidade assim. que legal! talvez a minha esposa é quem sabe. Aham. Que legal! Não me lembro de ter contado isso para mais Pra alguém. E engraçado, assim, porque você mencionou essa questão, né, da paternidade, que era algo que você não pensava, mas teve, assim, algum momento que você, sei lá, algum momento em específico que você lembra que você fala assim, eu nasci pra ser pai? Algo que elas fizeram que te deu esse entendimento, assim, nossa, eu precisava ser pai, assim, eu nasci pra isso, eu sou muito realizada em ser pai. Você lembra? Eu lembro com muito detalhe de muita coisa. E até assim, durante a gravidez, acompanhando a Amanda, eu tive a oportunidade de estar com ela, assim, acredito que em todas as consultas que foram necessárias, em todo o Que pré-natal, em todo o legal! pré-natal. E aí ela não avançou para um parto normal, então teve uma data de cesariana, aí marcamos a data e eu muito tranquilo até então. Fomos para a maternidade, acompanhei o parto de dentro da sala, das duas meninas, mas na hora que a enfermeira pergunta para mim assim, você quer segurar, pai? Que eu pego a minha primeira, né, Ana Clara, eu pego ela no colo, parece que viraram uma chavinha. Sério? Parece que viraram uma chavinha em mim. Se você pudesse Impressionante. descrever a sensação Não que eu estava frio, não que eu Sim. estava distante, não que Mas eu estava... parece que é a hora que cai a tanto ficha, né? faz, nada disso. Brincava, muitas vezes conversava com a barriga, mas muito pouco, não é muito meu jeito de ser, não, mas já fiz algumas brincadeiras, às vezes sempre dormia, às vezes colocava a mão na barriga da Amanda, assim, pela minha fé orava. Mas, cara, nessa hora foi uma virada, na hora que eu vi aquele pacotinho no meu colo, foi uma virada, Thiago, parece que despertou um amor no meu coração, assim, absurdo. Sério, Peterson? Que legal, né? Nossa, que lindo, E aí, assim. minha melhor memória de quero ser pai, descobrir pai, igual foi a sua pergunta, eu acho que é isso. E depois vi várias situações na Sim. vida. A primeira vez que ri pra mim, Ai, aí meu quando Deus. reconhece a voz, Que quando lindo. fala papai, sei lá, quando tá com algum medo e corre pra gente, Sim. né, quer algum apoio, quer algum auxílio. Eu acho que tudo são vários momentos, são várias fases. Que legal. Isso, né? Que é muito bom, Nossa. que faz a gente se sentir pai. Que legal. E nessa jornada assim de paternidade, você mencionou também a questão do seu pai como um espelho profissional, né? E aí hoje assim, você está sentado nessa cadeira de gerente de tecnologia, num setor assim que carrega tanta responsabilidade, né, nessa parte logística, de transporte. Como que foi o seu caminho até aqui, assim, tendo o seu pai como referência e o que você se forjou nesse processo também? Como que foi até chegar nessa cadeira de tecnologia? Como que você sempre sonhou? Como que foi? Olha, eu lembro do meu pai sempre muito trabalhador. Que legal. No sentido assim de não ter dia, não ter horário, não ter férias.
Não estou falando que isso é saudável, eu estou falando das lembranças que eu tenho, né, do Sim. meu pai. E isso, de alguma forma, vai moldando a gente, né? Vai moldando a gente a entender a responsabilidade. E meu pai, vou um pouco mais longe, vou pro pai do meu pai, Ai, que legal. vou pro meu avô. Meu pai conta, lembro do meu avô, mas meu avô faleceu, eu era muito menino, o avô, pai do meu pai, eu tinha 11 anos quando ele faleceu, mas eu lembro dele, mas eu não tenho essa vivência, essa experiência profissional, porque eu não vi o meu avô nessa fase. Eu lembro que meu pai conta que uma vez o meu avô com muita dor, né, com algum tipo de incômodo, aí meu pai ou minha avó perguntou pra ele, falou com ele assim, não vai, né, avisa que você não vai no médico. Aí ele falou que olhou e falou assim, olha, eu tenho todos esses aqui, ó, sob a minha responsabilidade. Eu preciso ir trabalhar porque todos aqui esperam de mim. Nossa. Aí eu lembro do meu pai contar essa história. E vi isso no meu pai. Eu vi essa responsabilidade no meu pai. Por isso que eu disse que não é uma questão de ser saudável. Eu lembro dos exemplos que veio trazendo. E lembro de muita história. Meu pai sempre contou muita coisa pra gente do ambiente dele de trabalho. Meu pai já levou, eu lembro de meu pai me levar ao escritório dele, eu ver ele trabalhando. E eu sempre achei muito legal. Ele tem a mesa dele. Ele era dessa área também de tecnologia? Não, não é de tecnologia. Meu pai é mais de administração. Que legal. Eu lembro que as pessoas vinham, perguntavam alguma coisa para ele tomava algumas decisões e perguntava outras coisas. Então era legal porque falava assim, eu quero um suco. Aí ele parecia um suco. Parecia um suco. Sim, criança, ele resolveu, né? Assim, né? Parecia um suco. E lembro muito disso. E lembro dele falar de carreira, lembro dele falar do crescimento. Dele legal. Também, sempre conta, até hoje, conta várias histórias, adoro ouvir as histórias, tem muitas que são repetidas, eu ouço de novo. E vai moldando a gente, né? Eu vi ele tomar muitas decisões também, teve uma fase que eu não passei por menor aprendiz. Eu lembro, acho que na minha... Aí já revela a idade, né? Daqui a 5 você vai ter 31. Não. Aí eu lembro de Aspron, nem sei se existe Aspron. Eu lembro disso também. Eu lembro de jovem... Hoje eu sei que tem programas, jovem aprendiz, mas o Aspron eu não lembro. Era o logo azul, não era? Isso mesmo, eu também lembro. Mas eu lembro de que cheguei a trabalhar com o meu pai, eu tinha 16 para 17 anos, então assim, eu trabalhei num lugar onde eu ficava numa mesa aqui, tinha uma divisória de vidro, e a sala do meu pai ficava ali. Então acaba que eu ouvia muita coisa, via muita decisão que era tomada, difíceis, fáceis, embates, e isso vai, de alguma forma, vai entrando ali no nosso subconsciente, vai formando as nossas ações, né? Hoje eu vejo muita coisa que eu falo assim, nossa, eu acho que eu agi igual meu pai. Que legal! Igual ele pensa. E é pro bom e é pro ruim, às vezes. Sim, é verdade. Desculpa, mas pode continuar. Então, eu só ia dizer disso. Assim, aí ia falar de um conselho que eu recebi também do meu tio, que ele fala assim, olha, dos nossos pais, a gente... É bom lembrar de tudo, é bom ter as recordações. Aonde eles acertaram, tenta replicar. E onde errou, deixa guardadinho. Tipo assim, tenta aprender com o erro, mas aquilo que é bom passa pra frente. Legal. E nessa jornada, achei interessante assim, porque você teve dentro de casa uma experiência de ver um gestor, uma referência como pai, né? Faz gestão da casa, dos filhos, das oportunidades, da responsabilidade que ele carregava na frase que você trouxe. E nesse meio do caminho, assim, onde você se virou e falou assim, cara, acho que a área de tecnologia vai ser uma área que eu vou me especializar ou eu vou construir algo ali. O que você teve nos meus primeiros contatos? Ou a tecnologia apareceu no meio do caminho e você achou que era interessante e você deu sequência? Ainda eu tô vendo que é interessante. É interessante essa história. Eu quando comecei a pensar em profissão, eu morava em Brasília. E era muito legal estar lá, né? Imagina. Eu sempre nasci em Belo Horizonte, sempre morei aqui. E conhecer lá os setores, é tudo muito certinho, né? Então tem assim o congresso, aí tem os poderes, tem o setor de esplanada, tem o setor de embaixada. E aquilo foi muito vislumbrando.
Não pro lado da política, Sim. pro lado de atuar no governo, de alguma forma. E ao formar, eu fiz lá fui para lá na 7ª série, fiz a 7ª e 8ª do Fundamental e o ensino médio em Brasília. E comecei a pensar em profissão. Eu lembro que saiu uma matéria na época falando sobre diplomacia, sobre consulado. Aí eu falei, cara, eu quero ser diplomata. Você estava num ecossistema que poderia te beneficiar nesse sentido, né? É um ecossistema que falava de assuntos. O Instituto Rio Branco é lá, então era algo necessário você fazer. Fui olhar o que é necessário para ser diplomata. Que legal. E fui direcionando meus estudos para isso. Lá, na minha época, acho que acredito que tem hoje ainda, tinha um programa que era muito legal, que chama Centro Interescolar de Línguas. E você aprendia idiomas, junto com as embaixadas, junto com as aulas. Era todo um conteúdo completo. E acabou que eu falei assim, precisa ter pelo menos 2 idiomas. Aí eu falei, vou estudar isso. Aí fui para esse Centro Interescolar de Línguas e escolhi o inglês. E lá eu vi que tinha vagas para outros idiomas. Tinha espanhol, tinha italiano e estava pensando em ter alemão, mas ainda não tinha. Esses eram os 3 idiomas que tinha. E eu via que a galera de lá não ocupava vaga. Eu falei, gente, tá por que eu tô estudando? Eu não consigo. Amigos meus que são amigos até hoje. Tenho amigos da época que eu estudei que ainda são amigos. Eu frequento, visito Brasília, meu irmão mora em Brasília hoje. Coincidentemente, a minha cunhada, irmã da minha esposa, também mora em Brasília. Nossa! Aí a gente então tem essa frequência. E então assim, meu primeiro rumo foi fazer algo relacionado a isso. Pensei em direito, que foi uma área, aí começou um boom de relações internacionais. Nisso aconteceu da gente mudar para São Paulo. Aí eu fui fazer relações internacionais em São Paulo. Meu irmão, a gente tem 8 anos de idade de diferença, ele já migrou, ele já estava na área de tecnologia. Ele já foi para essa área de suporte, de sistema, de tudo. Naquela época TI era tudo. Sim. Menino da TI mesmo. Era tudo. É verdade. Do sistema ao ar-condicionado. Né? Exato. Aí, assim, sempre tive um relacionamento muito bom com meu irmão. Mesmo com a diferença de idade, ele me incluía muito nos amigos dele, nas coisas dele. Eu lembro que ele, de certo momento, ele passou a dar aula em algumas escolas. Quando as escolas municipais, se não me engano, passaram a ter laboratório, ele passou a dar aula e eu ia junto com ele. Que legal. Ia pra ouvir. Sim. Ele ia viajar, vamos pra Caeté, por exemplo. Aí eu ia pra Caeté com ele. Passava o dia lá, ou passava, às vezes até dormia de um dia para outro, que ele tinha aula no outro dia, depois voltava e ele sempre me levava. E com isso eu comecei a ter muita proximidade com a tecnologia. Interessante. E comecei a ter mais curiosidade, comecei a aprender mais, comecei a ouvir mais. Sempre admirei muito meu irmão, assim, sempre olhei para ele como um referencial também para mim. Que legal. E tanto como pessoa quanto como profissional. E assim a tecnologia veio. Eu vi que eu tinha uma aptidão para tecnologia. Que legal. E nesse processo, assim, você teve que deixar algo para trás, porque a gente sabe que toda decisão tem custo, né? Sim. Assim, o que você deixou para trás, assim, foi consciente ou não? Como que foi esse processo, assim? Deixei esses 4 semestres que eu já estava fazendo de relações internacionais para trás. 2 anos investindo. Muito dinheiro do meu pai, que era ele que pagava. Muito dinheiro do meu pai, que era ele que pagava para trás. Já sabia, assim, de uma vontade de retornar para Belo Horizonte. Essa vontade foi um pouco acentuada, aí eu acho que é uma história um pouco mais para frente, mas acentuada ao conhecer a Amanda, mas ainda de longe. Aí a vontade de conhecê-la pessoalmente. Que interessante. E voltei para BH e mudei o curso. Aí fui fazer redes de computadores. Redes de computadores. Fazer redes de computadores. Que legal. E aí você começou a sua carreira. O que você achou, assim, quando você começou a trabalhar? Passou por algumas empresas, por várias gestões, né? Por várias pessoas que estavam hierarquicamente você, e você foi crescendo escada a escada. Passando um pouco mais para frente da sua história, quando que você teve a primeira oportunidade de fazer gestão? Ou você já era
um líder que a equipe que você fazia parte já te dava poderes, mesmo que a gestão não te reconhecesse naquela hora, naquele momento. E quando você teve a oportunidade mesmo, assim, Peterson, você vai ser gestor, ou gerente, ou coordenador, enfim, disso. O que você consegue lembrar que você sentiu assim? Olha, eu tenho muito orgulho da trajetória. Passei por tudo. Fui ajudante de estagiário. Começou bem no começo. Bem. Aí passei por praticamente pelas disciplinas de TI da época, né? Que a TI muda muito. Então, muito rápido. Passei por tudo, por suporte, por rede, por segurança, por desenvolvimento, por software, por sistema, por dados. Sim. E eu sempre me via assim, eu sempre via as pessoas me procurando para balizar alguma opinião, alguma decisão que estava sendo tomada. Eu achei sempre muito interessante porque sempre gostavam de me ouvir, ver o meu posicionamento. Eu sempre fui uma pessoa desde lá de trás. Então assim, sempre busquei atender todo mundo muito bem. Então acaba que as pessoas iam no setor e gostavam de eu estar ali ou me procurar, mesmo não fazendo distinção de ninguém que estava lá, mas eu via que sempre, às vezes, as pessoas têm uma proximidade com alguém que está. Eu sempre tive uma preocupação, coisas que aprende de ver meu irmão, principalmente coisas que aprendo de ver meu pai também, mas mais meu irmão, porque é a área de tecnologia, de ter uma linguagem que não seja técnica. Então, assim, as pessoas sentiam a vontade de falar comigo. Eu sempre tive a preocupação de tentar falar de uma forma que fica mais fácil para a pessoa entender. Assim, para eu entender o que ela está precisando, ou de eu explicar o que ela precisa fazer para corrigir aquilo que estava acontecendo. E por isso, assim, uma questão de maturidade. Eu sempre vi uma pessoa muito madura. Meu pai e minha mãe contam isso, de que desde criança vivia assim, com uma maturidade além da idade. Então acho que isso também colabora para as pessoas olharem para você e terem confiança no que você está falando. Sempre fui muito honesto, muito sincero. Então assim, não tenho até hoje aquela enrolação, dá, não dá, aí você fala o que a pessoa quer ouvir, mas não necessariamente o que é na verdade. Não, eu falo o que é, o que vai acontecer, se é possível, se não é. Então acho que isso vai direcionando as pessoas a te ouvirem, a te procurarem. Legal. Querendo falar com você. Interessante. E aí, nesse processo, assim, você pontuou algumas coisas, né, que você teve como característica, como qualidade, enfim, assim, a honestidade, a atenção às pessoas, assim. Mas hoje, assim, se fosse, seja a sua equipe ou uma outra pessoa te perguntando assim, Peterson, eu gostaria de virar um gestor. O que te colocou nessa cadeira? O que você entende, assim, por mais que você tinha toda a competência, né, porque isso é importante, mas, assim, de realmente do comportamento, assim, o que te pôs nessa cadeira? Você percebe, assim, são várias coisas, mas os principais, assim. Olha, eu nunca tive, até por ver, né, ter outros exemplos, eu nunca tive uma questão, assim, de olhar para o meu gestor, quando eu estava não na cadeira de gestor, mas na cadeira de equipe, e pensar assim, nossa, a vida dele é legal, assim, eu quero estar lá, para ele é tranquilo, chega a tal hora, sai a tal hora. Como eu tinha uma vivência já em casa, eu entendi a responsabilidade que aquilo traz. Entendi. A carga que era Então a sua primeira pergunta é assim, o que você fala para uma pessoa que gostaria de estar nessa posição? Eu ia falar, olha, não é um mar de rosas e não é fácil como as pessoas que não estão nesse nível de organograma, eu trato assim, a diferença para mim é essa. Um nível hierárquico, não é isso que vocês imaginam. Não é assim, a gente passa para vocês resolvem, eu cobro o que vocês entregam, mas não é isso, não é essa questão. Mas o que mais me motivou é poder fazer parte da construção de alguma coisa. Acho que isso é o que me motiva. Fazer parte das decisões difíceis. Que legal. Seja por errado, quando erra, quando acerta, mas você fez parte daquela estratégia. Se a empresa alcançou algum nível, você estava lá numa decisão que ajudou a levar aquilo. Como time, como corpo, levando em consideração a vida das pessoas que estão ali. Não se pode tomar decisão sem pensar na equipe, sem pensar nas famílias, sem pensar na empresa. Verdade. Não pode ser uma sala de reunião fechada onde que só existem as pessoas que estão ali. Sabe, você tem que ter uma visão mais humana, mais ampla.
de toda a empresa, o que essa decisão vai tomar, assim, essa decisão é boa, mas o que ela vai trazer também De impacto de social, impacto. né? Mas é isso que me motivou, é não ser só o que executa, mas também dar a direção de alguma coisa, fazer parte da criação, da construção de um negócio é muito legal. Interessante. E aí, pensando aqui na gestão, e aí que você trouxe um item muito bom, assim, que é a tradução entre as línguas técnica e de gente mesmo, né? Porque o técnico, ele conversa com as pessoas, mas as pessoas não vão falar que ela não entendeu. Sim. Né? Existe esse Sim. ponto. E aí, convergindo aqui para a liderança. Quando a gente fala do líder e do chefe, o que você entende? Que um tem os seus pontos positivos, o outro tem os negativos. O que você acha assim, que é o ideal de permear entre esses dois mundos? Né? Porque o conceito de liderança ele é relativamente recente. Vou pegar talvez 20 anos atrás, a gente tinha um chefe na mesa, que ele vai contra basicamente tudo que você trouxe aqui. Então, me explica um pouquinho assim, o que você enxerga disso? O que os gestores deveriam se atentar a? Isso é uma atitude de chefe, isso é uma atitude de quem lidera realmente na frente de uma equipe. E até antes de você falar, acrescentando, né, nessa pergunta do Eduardo, eu queria que você trouxesse o seu ponto de vista também em relação a isso que ele falou, porque os liderados, cada um é de um jeito, né? E aí você lá na sua jornada nas empresas tem o perfil, né, do que é mais quietinho, do que é mais expansivo. Como que é essa jornada entre líder e chefe, como o Eduardo falou, e nesse posicionamento mesmo de saber que cada um é de uma maneira? Olha, ter líder e chefe, acho que o ponto que eu vejo mais importante para distinguir um de outro é a questão do autoritarismo. Chefe, para mim, ele tem uma visão de que o que ele fala é lei, o que não gera, às vezes, abertura para ouvir a opinião do outro, para gerar um debate, entende um debate, um questionamento como um enfrentamento, faz o que eu quero, na hora que eu quero, da maneira que eu peço. Então eu vejo muito isso, não tirar a liberdade da pessoa, também de exercer a criatividade dela. É verdade. De colaborar com a atividade, com o processo, com o projeto que está sendo realizado. Esse para mim é o ponto assim, mais crucial da distância entre o chefe e um líder. Tem o tratamento humano também, então assim, o chefe é uma coisa mais seca, mais insensível, mais dura. O líder precisa também ser duro em muitos momentos, mas eu estou falando nesse sentido do humano. Sim. De entender a situação, de às vezes entender que a pessoa pode estar num momento mais dela, mais tranquilo, mais recatado, alguma coisa que acontece, e achar que tem que ser uma produção total o tempo inteiro, como se a gente também não fosse sazonal. Sim. É muito isso do chefe. E o líder é o contrário disso. Eu acho que o líder é aquele que faz as pessoas se sentirem importantes no processo. É verdade. Aquele que faz a pessoa assim, entender a importância do que ela faz, para ela ver propósito no que ela faz. Isso é importante. Quando eu vejo propósito, é o que eu tento passar para a minha equipe. Olha só, o que você está fazendo, olha o resultado do que você está fazendo e o resultado se você não fizer. Então assim, a pessoa entende a importância da atividade que ela está realizando. Então isso para mim muda todo um cenário. A pessoa se sente importante, a pessoa, nem todo mundo tem essa visão sistêmica, às vezes fica muito focado no dia a dia, essa visão mais ampla de entender assim, se eu deixar de fazer isso não acontece nada. Acontece, cara, olha o tanto de coisa que deixa de acontecer, olha o tanto de desdobramento que não vai, se você não tiver aqui, a falta que você vai fazer nessa atividade, nesse processo. Tem uma linha tênue para mim na questão da liderança, é a pessoa, mesmo com essa abertura, mesmo com essa proximidade que você dá, essa posição de entregar às pessoas também o poder de opinar, de debater, de não ter a questão do chefe tem de achar que ele sabe tudo e tem que ser da forma dele, mas você também entender que a pessoa pode contribuir com aquilo. E se a ideia da outra pessoa for melhor do que a sua, ótimo. Vamos seguir a ideia da outra pessoa. Acho que time é isso, é você saber usar o que cada um tem de skill bom, de melhor performance e conseguir unir todo mundo para um objetivo, que é o objetivo estratégico da empresa, que é o projeto, que é a entrega do projeto.
Mas a linha tênue no que eu estava dizendo é a questão de não confundir, às vezes, a questão de uma proximidade e amizade, entender quando aquilo está sendo utilizado unilateralmente, Sim. se a pessoa está levando aquilo para um lado de confundir, Sim, de confundir é a liberdade que dá com aí acontece uma ingerência, uma perda de respeito, não uma visão de tem hora que tem que ser assim, não, ok, sua ideia é essa, mas é assim que nós vamos seguir. Às vezes eu costumo dizer para a equipe também, falei, cara, tem situações que eu trago para vocês o direcionamento, mas a gente vem de mais informações. Então, às vezes, uma decisão ela está tomada baseada em informações que não chegam em vocês. Não chega não é porque, às vezes, a gente não pode dizer, não é porque é tudo muito escondido, não é nada disso. É porque às vezes nem faz sentido, não cabe no momento. Então, é importante acreditar. O líder tem que fazer a equipe acreditar nele. E o chefe é aquela pessoa que, independente se acredita ou não, você vai fazer o que eu quero. É verdade. Nossa. É verdade, assim. E nesse processo, assim, como eu falei, nós encontramos pessoas diferentes. E aí, pensando na Confins e na Internacional, né? Assim, que são empresas nessa área de logística, de transporte. Então, lá tem desde o motorista até o analista, tem o diretor, enfim. Como falar para essas pessoas, assim, de forma que seja a língua de cada um? Como comunicar como gestor? Por mais que às vezes você não vai ser gestor de todo mundo, né? Mas como comunicar para que seja realmente a língua que cada um entenda? Olha, a chave para mim é empatia. Primeiro, nasce pela empatia. No sentido de você... Uma empatia corporativa. Vamos criar esse termo, né? Sim. A empatia corporativa. Que é você entender o momento da pessoa, entender o cenário em que ela trabalha, o ambiente em que ela está inserida. É uma empresa, como eu falou, são vários setores, não é porque é a mesma empresa que todo mundo vivencia a mesma coisa. É saber a dor daquela pessoa, é tentar entender o dia a dia dela. Fala assim, não, mas fulano está reclamando uma coisa tão pequena, cara, mas para a pessoa aquilo não é uma coisa pequena. E ser observador. Também de entender essas diferenças, precisa ser observador, precisa sair da sua zona de conforto, da sua cadeira, de estar fazendo o seu, do seu entendimento e olhar um pouco para as pessoas. Eu costumo andar pelos setores muitas vezes, cumprimento, falo bom dia, não sei o quê, mas eu vejo as pessoas, eu ando no pátio, quando é no caso da Confins, então vejo o motorista também, gosto de conversar, cumprimento as pessoas e acaba que aproxima, acaba que ela fala com você alguma coisa. É verdade. Eu tava passando, às vezes não tem nada a ver com a tecnologia. Às vezes não sou eu que vou tomar uma ação para resolver aquilo. Mas como eu sou parte hoje de um time que gere a empresa, eu posso levar aquela situação de alguma forma. E saber falar. Então tem gente assim, poxa, essa pessoa, ele é mais brincalhão. Então, assim, existe você pode chegar para ele de uma forma também brincando que vai ter uma receptividade maior. Essa pessoa é mais tranquila. Então, eu observo isso. Aí, eu tenho uma pessoa na equipe que eu trago ele para mais perto de mim. No seguinte sentido de falar assim, ele é o mais quietinho. Ai, que legal. Então, assim, uma pessoa que precisa de mais concentração para exercer o trabalho dela. E como eu sei que tem outros com característica que conversa mais e consegue conversar e trabalhar e produzir, eu também não tiro essa liberdade. Entendi. Mas aí essa pessoa eu deixo ela mais próxima porque ela consegue concentrar naquele momento. Eu não vou interromper, as outras pessoas também não vão conversar com ela mais direto porque vai ver que ela está ali mais concentrada. Consigo perceber quando tem alguma coisa. Então eu converso, falo, cara, não sou invasivo, não chego assim, ei, o que aconteceu? A pessoa fala assim, não, nada. Não, aconteceu sim. Você tá diferente. Aí passa 10 minutos, ô cara, me fala. Não, eu acho péssimo. Eu odeio quando eu faço isso comigo também. Eu acho incômodo, absurdo. Mas eu vejo, eu percebo, eu falo, eu mostro pra pessoa que eu percebi. Às vezes eu falo assim, se eu puder te ajudar em alguma coisa, me fala. Pode me falar. E se a pessoa quiser, na liberdade dela, no momento dela, querendo ou não, pode falar que eu vou ouvir, vou tentar ajudar naquilo que cabe. E o que não der, vou ajudar. E se não quiser falar também, tudo bem. É a individualidade da pessoa.
Legal. Então, assim, e isso ajuda na linguagem. Voltando à sua verdade. pergunta, ajuda a entender a forma que a Débora fala, Sim. as coisas que ela gosta de ouvir, de assistir. Sim. Às vezes eu puxo algumas coisas para conhecer a pessoa, falo, nossa, você assistiu tal coisa? Aí você Ai, fala, não, vi! Legal, eu já sei que ela gosta daquilo. Sim. Ou de algo naquele, fala assim, não vi não. Aí eu já sei que não é um caminho de Sim. ver alguma coisa. Aí com o Edu a mesma coisa, tem um jeito de falar, aí eu tento levar o meu jeito de me comunicar com ele de uma forma também que seja Do boa, mesmo perfil. do mesmo perfil, Legal, do legal. mesmo segmento. Tem um termo, Patrick, que eu queria que você trouxesse pra gente a sua visão, assim. Eu já ouvi falar muito sobre liderança é similar à parentalidade. E aí unindo o seu perfil de gestor com o seu perfil de pai, assim. Esse termo, basicamente, ele explica assim, o líder, ele nasceu para ser dispensável. Da mesma forma como um pai ou uma mãe. Na hora que o filho fala assim, consigo seguir minha vida sozinho. O pai e a mãe cumpriram a missão. O que você traz desse termo? E aí, como que você consegue mensurar no feeling, ou de alguma forma, que você não é mais necessário naquela atividade? Você concorda com esse termo, né? Acho que talvez seja a primeira pergunta. Concordo. Para mim, um líder ele tem que formar um sucessor para ele. Ou identificar alguém que vai continuar uma filosofia que ele estabeleceu, isso mostra que não está segurando, retendo conhecimento, que está ali desenvolvendo pessoas. O líder precisa desenvolver pessoas. Acho que um bom sinal é quando você começa a ser menos procurado. Menos procurado no sentido de que a pessoa está caminhando mais independente. Alguém sempre destaca numa equipe. Seja ela pequena, seja ela grande, alguém sempre vai destacar. Ou seja técnico, ou seja no hard skill ou no soft skill, alguém sempre vai destacar. E essa pessoa acaba demandando menos de você. E você também começa a perceber que você precisa intervir menos nas ações daquela pessoa. Legal. Você começa a ver que ela começa a caminhar um pouco mais sozinha, assim, antes coisas que você tinha que dar direcionamento. Você vê que a pessoa já está criando uma autogerência mesmo também. Sim. Está conseguindo ela mesma entender o cenário, ela mesma tomar algumas decisões frente às situações que acontecem, que antes olhavam para você e esperavam você dizer, vai, faz isso, faz aquilo, busca isso, muda aquilo. E você vê a pessoa e quando você vê que essas ações também estão indo corretamente. Né? Que não está solta, não está da ideia da pessoa, está baseada em algo. Legal. Então, quando uma pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo aqui, ela identificar isso num liderado, a mensagem é que você trabalhou bem. Exato. Você fez um bom trabalho. Seu caminho está bom. Legal. Você está no caminho correto. Legal. Tá legal. Interessante. Pode falar. Não, eu ia perguntar assim que nesse processo, como o Eduardo pontuou, assim, né, tem algumas coisas que são em comum na gestão e na paternidade. O que você percebe, além desse fato de que em algum momento você precisa ser dispensável, né? Não quer dizer que você não vai ser procurado em algum momento, mas deixa de se tornar recorrente. O que mais, assim, que você viu na gestão e que você encontrou também nessa jornada sendo pai, assim, que você fala, olha, por causa da gestão eu aprendi isso, ou por causa da paternidade eu aprendi isso, assim, que eram coisas em comum? Olha, é a questão do você saber que você fez a diferença na vida de alguém. Que legal. Para mim é isso. Como pai, a paternidade a gente é tudo. A gente é porto seguro, a gente é apoio, a gente é correção, a gente é educação, mas a gente é carinho, a gente é amor. E da mesma forma de uma equipe, você vai perdendo aos poucos. Perder, não sei se a palavra é essa, mas é só para contextualizar o que a gente está respondendo. Você vai perdendo aos poucos, assim, não é perder. A pessoa vai ganhando mais individualidade. Sim. Mais protagonismo dela. É verdade. Mais protagonismo dela. E olhando o papai, hoje eu vejo coisas que a Ana Clara faz que antes ela precisava mais da gente. E faz parte do crescimento. Acho que é importante entender isso.
faz parte do crescimento. Tem que entender que a gente está ali trazendo uma pessoa ou um profissional, no caso de pai, uma pessoa para a sociedade, que você precisa formá-la para tal. E também na vida profissional, a mesma coisa. Você pode formar uma pessoa bem, pode instruí-la bem, e que ela vai decolar na carreira dela e você vai fazer parte disso de alguma forma, ou você pode até destruir um sonho. É verdade. Destruir um sonho da maneira que você age. Então, assim, mas esse entendimento do que traz do pai para o profissional é saber entender esses momentos. É entender aonde que você deixa ir. Nossa. Como pai, assim, peraí, a sua filha vai pegar um copo de vidro, deixa ela pegar. Mas no ambiente controlado. No profissional é a mesma coisa, olha, vai falando de tecnologia, vai aplicar um update no banco, deixa aplicar. Com muita responsabilidade, no ambiente controlado. O que você faz? Deixa ela pegar o copo, mas fala, olha, não corre. Não corre, cuidado, se você cair, você pode machucar. No caso do update do banco, olha, faz no ambiente de homologação, tem horário de produção, tem horário de... mas você deixa a pessoa fazer. Entendi. Não é assim, não pega não que eu vou pegar pra você. Ou então pega um copo de plástico. Ou então não gera um update, não, faz um select. Não, aí você poda a pessoa. Sim. Você tem que deixar, e tem que entender que esse deixar faz parte. Você já teve... É dolorido, mas isso que eu ia te perguntar, você já teve dificuldade de delegar? Dificuldade de delegar? Já. É mesmo? Como você venceu isso? Mas não na dificuldade, assim, de achar que as coisas vão sair do meu controle. Certo. Não é nessa visão. É na visão de... Vem muito ao encontro da pergunta do Edu antes. É quando você começa a perceber que as pessoas estão caminhando mais sozinhas e você não quer desgarrar daquilo. Sim. Eu sempre fui muito hands-on, muito de fazer. Sim. Então, assim, sempre gostei muito de fazer. Outra curiosidade minha, se puder trazer, assim, eu sempre tive uma curiosidade, eu sempre tive uma curiosidade que eu chamo de curiosidade boa. Não é aquela curiosidade que eu quero simplesmente saber o que está acontecendo na vida do Edu. Sim. Ou da dela. Sim. É aquela curiosidade, assim, de o que é isso? Para que isso serve? Vou usar isso? Não importa. Mas eu quero saber. Eu quero saber, eu quero estar numa roda, não quero achar que eu sei de tudo. Longe disso, ninguém sabe. Eu vou passar a vida inteira estudando, a vida inteira capacitando, aquela loucura, ser neurado de tentar botar coisa no nosso HD, no pendrive, de enfiar informação, que não vai adiantar. Mas é muito legal, assim, estar numa roda, e independente de para onde o assunto caminhar, você poder dar andamento ao assunto. Sim, saber. Nada como especialista, nada como ter a última voz. É simplesmente você interagir com a pessoa, porque às vezes você vai encontrar pessoas no caminho, a gente sempre encontra pessoas no caminho que não cresceram no mesmo ambiente que a gente, não estudaram na mesma escola, não são da mesma profissão, não vêm da mesma cultura, às vezes não vêm do mesmo estado nem do mesmo país. Então ela pode introduzir um assunto que ele nunca rende. Então se você souber falar de alguma coisa, a pessoa quer falar de política. Por exemplo, eu tenho um hábito no início do dia, eu organizo meu tempo, leio as tarefas, vejo o e-mail, WhatsApp, essas coisas, e leio um resumo de notícias também. Ou vou ouvindo no carro. Então, se uma pessoa comentar alguma coisa, nossa, você viu a pele e tal, não vi, eu preciso ser o conhecedor da pelo menos o básico, né? Mas você vai conseguir trocar aquela informação com a pessoa. Então, assim, essa curiosidade boa, eu acho muito legal. Então, assim, eu sempre gostei de muito. Então, eu sempre absorvi muita coisa também. Igual eu falei assim, tá precisando de gerar um relatório, fazer uma conexão ao banco de dados, beleza, sei, vou fazer. E quando você começa a ir para a cadeira de gestão, você começa a delegar coisas que é necessário delegar, mas você também começa a perder coisas que você gosta. É verdade. É nesse sentido que eu estou dizendo. Quando você começa a perder aos poucos coisas que você gosta de fazer, porque você precisa deixá-las mesmo. Precisa deixá-las para ter um nível mais estratégico, porque senão você não vai conseguir fazer a sua se você estiver dentro da operação. Para mim, a gestão ela tem que estar na operação em momentos, em pontos que é importante a gestão estar.
Não pode ser aquela coisa, tá, todo dia, o dia todo. Sim. Senão você não olha para a empresa. Senão você não levanta da cadeira e tem uma visão maior da mesa, entendeu? Aí esse sentido de ir perdendo um pouco de coisas que gosto. Nossa, coisas que tem prazer. Não, eu achava muito legal formatar uma máquina. Era muito legal. Mas como que eu faço isso hoje, né? Hoje instalo ainda. Não tem como. E aí, nessa sua jornada como gestor, assim, dentre as experiências que você teve no geral, tem alguma decisão que você olha lá atrás e fala assim, putz, eu fiz errado? Seja por inexperiência, às vezes pelo feeling, né? Porque X fatores contribuem para a decisão, certo ela seja errada. Assim. E uma que você olhou e falou assim, cara, eu acertei demais. Assim, o que você consegue trazer de memória de momentos assim? Assim, eu consigo trazer de memória uma empresa que eu trabalhei de ser assim. Eu sempre tive um pensamento, que já evoluí esse pensamento, mas como a gente está dizendo no passado, que é de falar assim, olha, se você está certo, não larga o osso, vai até o final. Não acho que é errado isso, você não tem que abrir mão do certo, você não tem que se fazer errado. Simplesmente, mas você tem maneiras de conduzir o momento. Sim. Quando você precisa demonstrar que está certo. Ou também quando você precisa demonstrar que está errado. Demonstrar que está errado também não é uma fraqueza. Sim, e já tive um tempo, vou falar dos dois lados, teve um tempo que eu errei com medo de demonstrar fraqueza. Então a coisa ganhou uma dimensão maior do que não tinha necessidade de tomar. Você simplesmente falava assim, cara, aconteceu isso. Não é esconder, não é mentir, isso nunca fez parte de mim. Sim. Profissionalmente, a questão de, nossa, vou mentir pro meu líder, pro meu chefe, pro meu gestor. Às vezes o simples fato de, assim, eu mesmo vou tentar resolver no sentido de que não vou levar esse erro, mas eu mesmo vou tentar resolver e era muito melhor ter levado. Sim. Do que ganhar da proporção porque não foi resolvido a tempo, ou a decisão, ou a resolução que eu achava que a resolução não era a resolução. Sim. E no sentido de estar certo, às vezes de perder controle. Não no sentido de brigar, de ser raiva, de levantar a voz, de xingar, mas faz o entendimento de ser cabeça dura quando você não está sendo, ou quando você não quer ser. E isso é muito inflexível, exatamente. E é muito importante entender isso. E o que eu contei duas situações, quando erra ou quando acerta. E uma experiência boa, eu vivi até recentemente, que foi assim, muitas situações que estavam sendo colocadas, muito de parecer que eu estava com um alvo para aquela pessoa, para aquela situação. E a forma que eu fui conduzindo aquilo, sem perder o meu jeito de ser, sem perder o meu humor, sem chegar para trabalhar com o cara ranzinhas, sem mudar nenhum comportamento com os envolvidos, escancarou, eu acho, que a forma que a outra pessoa estava conduzindo sem eu precisar falar nenhuma palavra. E isso era uma maturidade que eu não tinha antes. Entendi. Antes era aquela mentalidade assim, não, tá errado por causa disso, o certo é isso, isso e isso. Porque tinha essa ideia de colocar na mesa, sabe? O que é certo e trazer aquilo que é certo. Tem gente que fala, não, eu estou me defendendo, mas na verdade a pessoa está com o objetivo de expor o outro. Então é algo que eu aprendi e o lado bom foi isso. Acho que a minha maturidade de conduzir o processo e ouvir feedbacks, tanto de pares quanto do diretor, de quem está acima de mim também, falar assim, cara, a maneira que você conduziu foi muito madura. Hoje a gente vê, então assim, é algo que eu aprendi, apanhei para aprender, todo mundo, com toda certeza. mas aprendi e foi muito bom ter aprendido. Avançou nele. E nesse processo assim, de dificuldades, né, desafios, hoje você está numa cadeira que é tanto de gestão quanto da parte da tecnologia, né? Então, trazendo para esse tema da tecnologia, você enfrenta
tanto o lado de quem implementa as soluções tecnológicas, mas também quem convence que é necessário, né? Pela parte da gestão. O que você acha que é mais difícil, assim? O que você vê como desafio nesse processo, tanto de perceber assim, olha, esse é o momento de avançarmos nisso e dessa parte de convencimento e também de implementação, o processo cultural, o que você enxerga com maior dificuldade? Olha, o cultural é um grande divisor de águas quando é relacionado à tecnologia. Vocês devem enfrentar muito isso mais do que Com toda certeza. Assim, mudar a visão da empresa, que a TI, ela precisa ser uma área estratégica, ela não é uma área de custo e despesa. Reativa, né? Exato. Esse é o maior desafio. Sem dúvida. Eu ainda vejo a gente, com todo o avanço, com tudo que a tecnologia ganhou de protagonismo, Sim. mas ainda existe uma visão assim. Tecnologia é caro, e precisa disso mesmo, porque muitas vezes você tem que convencer ou levando para o seu lado de convencer, né? Quem às vezes não tem um entendimento do que aquilo ali traz. Então, mas isso não é culpa da pessoa. Sim. Isso é eu que preciso saber me comunicar, ter os meus argumentos e mostrar a importância daquilo de uma forma que a pessoa entenda. Volta um pouco naquele assunto nosso, de falar da forma que a pessoa entende, da forma que ela ouve, no universo que ela está inserido, de uma forma que você demonstra o valor daquilo. É vender uma ideia. É verdade. Tem que ser um vendedor. Então é algo que eu nunca fui na minha vida. Vendedor. É mesmo? Eu costumo falar Não, do meu cunhado, perfil. que ele é um vendedor assim, absurdo. Qualquer coisa o cara vende. Avião caindo. Todos os lugares, todas as empresas. Tem sempre argumento para falar o benefício daquilo. Todas as empresas que ele passou, ele sempre ficou no top 1 de venda. Que legal. E foi vários tipos de coisa diferentes que ele já vendeu. Já vendeu tênis e aço. Ele é vendedor, não importa do que. E assim, a gente sempre tem um relacionamento muito bom. Também conheço ele desde criança, ele é casado com a minha irmã, o Cris. Que legal. E eu sou muito observador, então eu sempre ouço ele contar histórias, já vi ele trabalhar também. Tem uma época que eu ia muito nas lojas, às vezes quando ele trabalhava, que a gente gosta de jogar futebol. Aí eu chegava mais cedo, porque depois eu ia esperar ele sair pra gente ir. E ali fica observando. Então, assim, eu entendi que também precisa ser um bom vendedor. Porque a culpa não é de quem tá ali ouvindo. O meu diretor, ele não tem que ser um expert em tecnologia para eu chegar lá e falar assim, a gente precisa de uma solução para isso. E ele já entender a importância daquela solução. Sim. Ele sempre vai ter. Por quê? Aí é onde isso agrega valor. E a gente quando vem de uma questão muito técnica, parece óbvio. Você vai isso é para isso. Você não está entendendo? Não, aí você tem que adequar essa sua ideia para quem você está levando essa proposta. Para ele entender o valor agregado daquilo. Aonde que eu vou ver valor nisso? Aí eu comecei a criar uma tática na minha cabeça de ser assim, olha, de começar para o que acontece se a gente não tiver isso. Mas de uma forma que a pessoa vai ouvir, o impacto de não ter aquilo. Um exemplo prático, olha, se não tiver isso, dá um exemplo aqui, sei lá, backup. Se não tiver o backup, você perdeu o arquivo, perdeu a informação. E hoje o bem mais valioso da sua empresa é a informação. No caso da Confins, uma empresa de logística e transporte, é bem valioso, um dos grandes valores da empresa, imagina, é o caminhão. A frota. Não é, cara, é informação. É verdade. É informação. No caso da Internacional, que é uma logística aduaneira, a gente faz a parte administrativa, então lida com os processos de todos os nossos clientes. E são informações ali que tem legislação por trás das informações. Precisa guardar 2 anos, 3 anos, 5, 10, precisa comprovar com alguma coisa e a gente, como fazendo a parte administrativa do processo, tem uma corresponsabilidade sobre isso. Claro. Aí você perdeu esse processo que a Receita Federal está pedindo. Meu Deus. Então, assim, eu tento levar para o lado para a Sim, pessoa faz entender o sentido. impacto que aquilo vai trazer. Não é assim,
Ah, porque precisa, ou porque se tiver uma invasão, se houver sequestro de dados. Assim, nossa, não vai ter. Assim, não, é assim, cara, imagina a gente ter uma auditoria, a gente recebe auditorias, as duas empresas têm auditorias, tanto internas quanto externas, e essa auditoria vê uma falha no processo, ou a Receita Federal pede um documento que a gente não tinha backup e perdeu esse documento. Aí o cara consegue... Traz pra realidade dele, né? Saber o impacto. Ele fala assim, cara, isso vai me gerar multa nisso, vai me gerar aquilo, a imagem da empresa frente ao cliente, frente ao mercado. Então assim, aí vem outras... aí dá pra começar uma ideia, sim, dá pra passar a ideia da necessidade para o público que você quer. É verdade. O público que você quer passar. Legal. E aí mudando um pouco à frente, mas ainda pensando em tecnologia como decisor, influente para processo e afins. Nesse tempo a gente se conhece tem quanto tempo? Tem muito tempo, né? Mais de 5 anos. Mais de 5 anos. Mais de 5 anos. O que você acha? Tem 8 anos. 8 anos? Aí, viu? Bastante. Antes de D2 ser D2. É verdade, é verdade. O que você consegue lembrar, assim, que a gente conseguiu contribuir positivamente, assim, nessa jornada que você tem? Quanto empresa mesmo. Assim, a D2? Isso. O que a gente conseguiu te entregar? Você acha assim, isso foi interessante, isso foi positivo? Cara, a D2 me dá, assim, vou falar primeiro do meu sentimento. A D2 me dá uma tranquilidade enorme com o ambiente a qual, assim, a gente utiliza mais o 365, onde a gente mais atua. É uma tranquilidade enorme. De saber que você pode contar com alguém. Não é aquela coisa assim, nossa, eu vou ter que procurar, vou ter que buscar, ler documento, ler tudo. Tem que fazer parte, faz parte do conhecimento. Mas eu tô dizendo assim, chora, mãe não ouve? Sim. Tem uma mãe. Tem uma mãe que ouve, entendeu? Tem uma mãe que ouve. Já entrei em situações e falei, Du, me ajuda aqui, cara, eu preciso disso. Então assim, sem a D2, não sei a quem eu recorreria. Com essa parceria de entender a dor naquele momento. Entender a dor. Não é, já tive outras relações comerciais, é claro, em toda a minha carreira, mas era muito assim, eu tô com essa situação. Tá, vamos marcar uma call pra gente ouvir o que tá acontecendo, aí você me demonstra. Pra marcar outra agenda. Aí uma outra agenda, e daquela agenda gera sei lá, um chamado que demora 10 dias. Gera um chamado. Aí por aí vai e a coisa não resolve. É aquela questão, não é que não resolve, assim, delonga. Então, assim, essa proximidade isso é parceria para mim. Isso é parceria. É essa proximidade. E eu tenho plena convicção, é lógico, e nem quero que seja, pelo contrário, que Deus abençoe que vocês tenham 1 milhão de clientes, 2 milhões. Uma coisa assim, nível Casé TV. Uma coisa nível Casé TV de Recebemos isso. Mas eu tenho consciência de quê? Que vocês não estão ali aguardando a minha ligação. Sim. Isso também eu entendo. Não, sim. Mas nunca houve um não. Então isso para mim foi muito bom. Assim, na implantação do 365 dentro da Confins e da Internacional, a tranquilidade que foi conduzida, de conhecimento que foi passado, assim, sem nenhuma questão, não vamos passar isso não, como se isso segurasse o cliente. Isso não segura o cliente. Não segura o cliente. Eu vou falar do lado do cliente, isso não segura o cliente. É assim, nossa, eu não vou dizer para ele o caminho das pedras, eu não vou dar o pulo do gato, porque aí eu mantenho ele sempre refém. Refém é um negócio que você quer se livrar. O refém quer se livrar, ele não quer ser refém. É isso mesmo. É verdade. Não é verdade? É verdade. Claro, tudo que alguém refém de alguma coisa é porque ela quer se livrar do que está fazendo ela refém. É verdade. Então não é isso que fideliza, não é isso que segura o cliente. É a parceria que segura, é o saber que pode contar. Então em todas as decisões, cara, eu ligo, eu pergunto, cara, tem isso aqui. Olha, o que a gente pode fazer? Por quê? Porque ouço, entendo que vocês dão importância ao meu caso, seja ele uma coisa bem pequena, seja ele um projeto grande, não importa o tamanho. E a confiança de saber que vocês estão me falando exatamente a solução que vocês dariam. Que legal. Isso para mim muito bom. nada substitui.
Legal. Que legal, Nada substituível. Legal. E nesse processo, assim, mudando um pouco o tema, voltando na verdade, né? O que nós falamos dos desafios, dos aprendizados. Você contou um pouco sobre as decisões que você errou, as que você acertou. As últimas que você tomou, assim, nesses últimos anos, assim, tem alguma que você lembra e fala assim, nossa, eu tomei aquela decisão certa, eu não me arrependo, eu precisava ter tomado aquela decisão mesmo, que mudou algo, assim, na sua gestão ou na sua vida pessoal, você lembra de alguma? Deixa eu ver. Olha, uma decisão, vou falar das duas. Vou começar pela pessoal. Uma decisão pessoal que eu não tomei sozinho, mas eu tomei junto com a minha esposa e que pra mim mudou tudo. Foi quando ela decidiu se dedicar totalmente aos nossos filhos. Sair do mercado de trabalho para estar com as nossas preciosidades, né? Sim. São as duas coisas mais importantes na nossa vida. E isso foi uma decisão muito difícil para ela. Imagina. Foi porque ela sempre gostou muito de trabalhar. A Amanda é capacitadíssima. Tive o prazer de vê-la trabalhar, de ver mesmo no dia a dia ela trabalhando, assim, numa consultoria que ela fez, e acabou que eu apoiei ela nessa consultoria, eu ia junto, a gente ia junto, voltava junto. Que legal. Então, assim, não foi uma decisão fácil, teve um momento de pensar em voltar, foi uma decisão nossa, mas assim, e mudou tudo. A minha carreira fez assim, deu um salto nisso, pela tranquilidade de saber que minhas filhas estão com ela, e pela mãe que ela é, Que legal. pelo cuidado que ela tem, pela educação que ela está dando, e por acreditar em mim. Não ter aquele receio, nossa, mas se eu sair para trabalhar, e as nossas contas, a gente com filha pequena, as nossas despesas. Em nenhum momento houve um questionamento assim se eu poderia ou não trazer tudo que fosse necessário, dar conta, exato, para minha família. Isso me deu uma injeção assim de que eu posso, eu faço, eu aconteço. Com muito pé no chão, mas muito grande. Que legal. Muito grande, de acreditar mesmo, de tomar. Tanto é que teve um momento que a gente passou, que a gente, né, tudo é a gente, que a gente passou de desemprego, e que esse desemprego não mudou a nossa decisão. Que legal. Em nenhum momento ela virou e falou assim, não, agora eu vou pro mercado, eu vou sair, eu vou trabalhar, que não sei o quê. E sempre foi assim, abaixo de Deus, é claro, acho que foi uma decisão muito... que mudou tudo. Mudou pra gente, mudou pras nossas filhas. Com certeza mudou pra vida delas, porque elas vão carregar isso pra vida. Claro. Elas vão carregar. A gente não vai ter nem a dimensão de tudo que isso mudou. Não vai ter nem a dimensão de tudo que isso mudou. Com toda certeza. Essa é uma profissional. Uma pessoal, desculpa. É porque eu me emociono com essa história. E de profissional, deixa eu ver. Foi quando... Deixa eu ver uma que mudou tudo, uma que mudou muito. Quando eu tava teve uma época que eu estive assim numa grande empresa. Grande mesmo, absurda empresa. E assim, tava ótima, empresa legal, muito bacana. Mas eu percebi que eu tava lá muito pela empresa que eu tava. Não que eu não estava feliz lá. É porque assim, nossa, eu trabalho em tal lugar. Um orgulho ali do time, né? Trabalho em tal lugar, ali, a estrutura da empresa, a localização. Qualquer lugar do mundo que você fala o nome da empresa, a pessoa sabe qual que é a empresa. E tomei a decisão de sair dela por desafio. Por desafio, assim, por acreditar no projeto que me foi apresentado. Bate aquele frio na barriga. Nossa. Então, assim, teve mudança de tudo. Mudança de rotina, mudança de localização, mudança de remuneração. Mas foi uma boa decisão. Que legal. Muita gente falava, você é louco. Você é louco. Mas assim, cara, tudo... Eu coloco tudo nas mãos de Deus. Tudo eu levo. Tudo eu chamo a minha esposa, tudo a gente ora. E quando sente paz,
se eu sinto paz naquela decisão, eu entendo que é o melhor caminho. Eu entendo que foi a Mas é vontade. um árbitro, né? Deus não é Deus de confusão, não estou aqui para falar de religião, mas eu Não, sim, gostaria de falar da minha fé. A gente concorda com tudo que você fala. Deus não é Deus, Somos a Bíblia da fala que mesma Deus não é equipe. Deus de confusão. Sim. Então, assim, enquanto há uma dúvida, enquanto há um receio que eu digo não é um frio na barriga, frio na barriga dá para decisão boa e decisão certa também. Verdade. Eu dou naquele negócio assim, será? Vou, não vou? Aí não é o momento. Mas se sentiu paz, tem paz na decisão, Tá, tudo certo. aí vai. Aí vai, que eu acho que o direcionamento é esse. Verdade. Interessante mesmo, assim. E aí, a primeira fala que você fez, assim, eu farei essa pergunta no final, mas eu acho que ela é importante, assim, o que você acha, no sentido geral, assim, qual que é a decisão mais importante que uma pessoa tem que tomar durante a vida? Difícil, né? Nossa, é difícil. Eu já comecei assim, né? Gostei. Gostou? Qual que você acha que é a mais importante, se você pudesse falar para todo o Brasil, para o planeta, enfim? Essa é a decisão mais importante que você vai tomar na sua vida. Pode pensar, porque é difícil mesmo. Entender. Deixa eu ver. Não, é fácil. É fácil? É fácil. É? É fácil quando eu saio do pessoal e do profissional, assim. Aham. Questão de família. Cara, sem dúvida é entender Jesus como Salvador. Caraca. É a decisão mais correta. E é difícil porque existe tudo que luta contra. O sistema né? luta contra. Aham. O sistema luta contra, o mundo luta contra. O mundo que eu digo, Tudo tudo luta contra. Existe um engano também de achar que você vai deixar de fazer muita coisa que gosta. Sim. É o contrário, cara, onde Jesus é liberdade. Por isso fala, conhecer a verdade vos libertará. Então, assim, essa é uma decisão difícil, mas ao mesmo tempo ela é a mais prazerosa e a mais importante. É a mais assertiva. É a mais né? assertiva. Ela não tem perigo de dar É a errado. mais né? assertiva. É verdade. Ela não É tem mais assertiva. perigo nenhum de dar errado. É verdade. E pro lado pessoal, pra mim, assim, lado pessoal e profissional, pessoal é quando você decide casar. E com quem casar, né? Com quem casar. Não é uma decisão que pode ser tomada por paixão. Não pode ser tomada por paixão, não pode ser tomada por calor do momento. Não pode ser tomada porque o fulano é bonitinho ou a moça é bonitinha. Não pode, porque cozinha bem ou cozinha mal. Não pode. Não pode. Se for por isso, é o que acontece, a taxa de divórcio aí gigante. Não pode ser. Tem que ser uma decisão muito pensada, muito tomada Muito com maturidade. Não é por causa da outra pessoa, não. É para eu entender se eu tô no momento de casar também. É verdade. É se eu tô no momento de assumir essa responsabilidade. Eu tô no momento de ser marido. Por exemplo, eu vou tirar uma pessoa da casa dos pais dela, que ali ela está sendo cuidada, independente de se com muito recurso ou não, mas está sendo cuidada, está Com o no melhor ambiente que de pode conforto, acontecer. está no ambiente assim, no sentido de conforto, no ambiente de segurança, não conforto. ambiente Está no ambiente seguro. de segurança dela, pai e mãe, correção, certo ou errado, mas tem amor, tem envolvimento, e você tira essa pessoa desse meio, É uma e você não pode dar responsabilidade. menos que isso. É verdade. Entendeu? Você não pode dar menos que isso. E você está preparado para dar isso? Para ser essa segurança, para ser esse conforto, para ser esse porto? Para assumir, no caso de nada de que é o homem que faz, nada a ver. Longe disso. Mas existe algo natural que faz a gente entender que a gente tem uma responsabilidade de provisão. É verdade. E você está nesse momento, sabe? Sua vida está voltada para isso. Você vai abrir mão daquilo um dia que você gosta, porque um dia você tem que ir direto para casa ou estar em casa? Para mim foi muito... Eu entendi isso. Eu entendi isso quando foi assim. Eu era fanático por futebol. Fanático por jogar bola. É uma coisa muito louca. Tanto assim, eu não precisava nem de casa. Onde que eu tivesse, eu podia ir de onde eu tava para onde alguém me chamava para jogar bola. E era qualquer horário. Joguei bola 1h da manhã, 2, 3, 10 da manhã, A 3 noite da tarde, inteira. 3 da tarde, 8 da noite.
E eu lembro de conversar com amigos, falar assim, gente, como é que a pessoa, igual falou, às vezes chegava alguém pra jogar, falava assim, nossa, tem 3 meses que eu não jogo bola. Eu falava, como é que a pessoa consegue ficar 3 meses sem jogar bola? A gente conversava e falava, não é possível. Se eu ficar um dia sem jogar bola, eu morro. Hoje, aí assim, depois que eu vi que me chamavam pra jogar bola e eu tava com muito mais vontade de estar com a Amanda do que estar na quadra... Que legal. Você viu que você tomou Parece coisa Verdade, boba, parece coisa pequena, mas não é. É porque eu não trocava nada. Trocava nada. Qualquer coisa eu ajustava. Não, vão depois. Vão antes. A mochila dentro do carro já tem tudo. Já tem a chuteira de campo, a de society, a de salão. De chuteira de Santos, society, salão, short, camisa, colete. Colete tem 3 cores. Assim, o que tiver. Quem me chamar, bora. O que tiver, bora. O que tiver, bora. Hoje é algo assim que, se eu tenho que estar em casa, não é por ter estar em casa, não. Hoje me dá vontade de estar em casa sem ter compromisso de estar em casa. Compromisso de estar assim, não é porque ela está precisando de mim, não é porque alguém está doente, não é porque a gente vai levar as meninas, sei lá, num médico, alguma coisa, é porque eu quero estar lá. Sim. Eu quero estar lá. E isso é interessante, assim, até nesse tema que você trouxe, muito de família e de estar em casa, porque esse setor de logística é uma loucura, né? Ele não tem horário, não desliga. Como que você faz, assim, esse equilíbrio, sabe? De chegar em casa. Eu lembro de muitos momentos em que a gente conversava, né? Quando estávamos em visita, você falava assim, quando eu tô com as minhas filhas, eu estou com elas mesmo, né? Assim, eu não tô vendo televisão, não tô trabalhando, eu estou com elas. Como que você consegue fazer esse equilíbrio, digamos assim? Até o mental também. Sim. Assim, é outra coisa que eu me lembro de ter aprendido com meu pai. Eu lembro do meu pai falar muitas vezes e lembro de viver também o que ele falava. O que seria isso? Eu lembro dele falar, assim, que para não entrar em casa com os problemas que você enfrentou ou que ainda existem no dia, porque às vezes o problema não encerra com o fim do dia. Se for um dia muito difícil, se for um dia muito problemático, se brigou, se está com receio, se está com medo, se a empresa está passando por um momento bom ou ruim, não leva aquilo para dentro de casa. Eu falo assim, o seu lar tem que ser o céu. Nossa. Meu pai falava isso, e eu lembro dele falar isso várias vezes, já me deu esse conselho, não só para mim, quanto para meu irmão, minha irmã também, várias vezes. E lembro e vivi esse conselho dele. Eu não me lembro, eu não trago, posso puxar na memória, aí talvez meus irmãos lembrem de alguma coisa, mas eu não me lembro assim de ver o meu pai levar um problema para dentro de casa, no sentido desse problema interferir no relacionamento com a família. Nesse ponto, a gente sabia que não tinha problema? Claro, sabia. Sim. Eu tô falando assim, hoje ele foi mais grosso comigo porque ele tá impaciente por algo que aconteceu no trabalho. Não, nunca teve isso. Nunca teve isso. Como que é o nome do seu pai? José Carlos Viana. Que homem! Aí tem Viana, já recebe. Eduardo mas Viana. sério? Nossa, é um exemplo, é uma referência, assim, porque... O que você traz muito é assim, o que eu consigo enxergar é que meu pai, ele é meu pai, mas o gestor que eu sou é porque ele foi dentro de casa e fora. Né? É profundo isso. Assim. Exato. É bonito de ver. É isso mesmo. É até a situação de desemprego também. Até a forma que eu lidei com isso, e a gente estava... Eu casado com a Amanda já não estava trabalhando mais também, porque já tinha tomado a decisão. Nessa época a gente já tinha Ana Clara estava com 2 anos. E eu lembro também do meu pai numa situação de desemprego e para mim a vida não mudou nada. Nossa. Não mudou nada. Então isso para quando eu passei essa situação, com certeza isso ajudou de alguma forma. Impactou, né? Isso ajudou de alguma forma, a questão do equilíbrio do meu pai dentro de casa. Nessa época lá atrás. Eu lembro sempre dele falar assim, não, calma, vai dar tudo certo. Vai dar certo. Aquela época do Brasil que era loucura, desemprego lá no céu, taxa de juros. De manhã a coisa tinha um preço, de tarde ela tinha outro. Era uma inflação absurda. Então, assim, ele, pelo menos, eu não sei, dentro do quarto ali com a minha mãe, no sentido ele e minha mãe, como que era. Eu entendo hoje como marido e pai que é um negócio que
deixa a gente meio fora do prumo, né? Claro! Dá uma desestabilizada. Mas isso nunca transpareceu para mim, conflito. Que legal. E eu tenho, assim, e eu posso dizer que eu tenho certeza que isso também não transpareceu em nada e nem vai ter nenhum resultado para Ana Clara esse tempo que a gente ficou. E não foi pouco tempo, foi quase 2 anos. Foi quase 2 anos. Muito tempo. E assim, e o interessante é que eu lembro dessa época com muito carinho. É mesmo? Lembro. Assim, eu e a Amanda... Nossa, acho que a gente teve muito tempo pra gente. O que você aprendeu nessa época, assim, que você lembra? Muito tempo pra gente. Eu amadureci muito nessa época. É mesmo? Muita coisa. Como pai, porque eu estava 24 horas com a minha filha pequena e as necessidades, de entender as necessidades, de entender a rotina da casa, entender as necessidades da minha esposa, no papel de mãe. Sim. Relacionamento, porque eu estava com ela 24 horas por dia. Então, assim, a gente saía para caminhar, aí conversava mais muita tempo coisa. De qualidade, né? Saía com a Ana Clara mesmo, pequenininha, aqueles carrinhos que empurra, né? Não carrinho de bebê, porque ela já tinha 2 anos, Sim. 2 anos e pouco. Mas a gente andava ali pelo bairro, dava uma voltinha. E conversava, cara. Saía de casa. Não que a casa era ruim, dentro de casa também estava legal. A gente colocou em dia todas as séries que existiam na época. Porque tinha tudo pra assistir. Tudo quanto é filme. Tempo livre, né? Então de assim, qualidade mesmo. eu acho que eu curti os meus pais muito tempo, assim, não só no momento fora de horário de trabalho, ela também curtiu os pais dela. Nós dois, graças a Deus, temos nossos pais ainda, minhas filhas têm os avós e que legal. Os avós e avós. Mas assim, curtiu. Sim. Em nenhum momento nós nos desesperamos. Teve paz, Amadureci de fato na fé também. Que legal. Não nos faltou para, assim, Deus exatamente. Não nos faltou nada. Nesse tempo. Se a gente botar em papel, acho que eu já fiz esse exercício algumas vezes, as contas não fecham, não sei dizer. Mas nunca nos faltou Deus nada. provendo, não falha nunca. Nunca nos faltou nada. Nunca falha mesmo. Isso eu tenho que falar, tenho a obrigação de falar. Nunca faltou nada. Deus nunca deixou faltar nada. Minha filha que precisava de fralda, de leite, nunca faltou, cara. Que coisa linda, né? E nunca assim, e não é por orgulho nem nada, é por Deus. A gente também não pediu nada pra ninguém. Não, é a forma que a gente administrou o momento que a gente passou. Lindo, 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 lindo. Sensacional. Sem palavras. Sem palavras, profundo. Mas, Peterson, muito legal. Me conta um pouco, pensando em gestão, que você trouxe da experiência, assim, do seu pai não transparecer quando estava no momento de crise ou no momento mais sensível, e você busca não transparecer isso para suas filhas, por essa sua experiência. Aí, voltando para a gestão lá das pessoas. Quando uma pessoa da sua equipe erra, como que normalmente é feita a condução, assim? Você traz, assim, que eles compartilham com você o erro? Ou eles têm um certo tipo de receio? Como que é a sua postura quando tem um erro? Simples, médio, grave, indifere, assim? Como que você traz essa maturidade para o dia a dia da equipe? Cara, assim, em ambas as empresas, tipo Július, né? Vai ter 2 o Július, né? De todo mundo odeia o Cris. Eu mantenho um relacionamento muito próximo com a equipe. E eu deixo eles muito confiantes de que eles podem falar comigo sem o medo de punição. Sim. Que legal. Porque eu costumo, acho assim, não é só falar, eu acho que você também tem que provar, viver isso, né? Sim. Dar o exemplo para as pessoas quando acontece alguma coisa. Não adianta nada eu falar e na hora que acontece uma coisa eu descasco a pessoa. Sim. Ou tiro ela da equipe. O que você tá sendo dito. Ou tiro ela da equipe. Não, eu peço muito assim, olha, dou muita tranquilidade de que eu não sei tudo, não tenho pretensão de saber. Aquilo que eu sei eu vou ensinar. O que eu não sei a gente pesquisa junto, a gente aprende junto. E quando houver algum erro, traz, que é mais fácil fazer. Isso vai até daquela vivência que eu disse antes. Sim. Eu falei assim, ó, traz o problema, todo mundo erra. Eu sei que erra. A gente erra por vários fatores. A gente erra por vários fatores. A gente erra por, às vezes por distração. A gente erra, às vezes, por não saber. A gente erra por tentar. A gente erra por não tentar.
A gente erra, aí já é o pior caso, né? Erro porque quis errar, aí já é algo de índole prejudicial. Mas o que eu quero dizer, eu sempre disse que a gente erra por vários motivos. Legal. E venham até mim que a gente vai resolver. Que a gente vai resolver. Trazer um norte para a equipe, né? Erramos, mas como que a gente corrige? E assim, de alguma forma eles confiaram, tiveram essa segurança, tem essa segurança de trazer para mim. Ah, se eu tô numa empresa, acontece algo na outra empresa, eles ligam para mim e falam assim, cara, Pesa, aconteceu isso aqui. O que a gente faz? E o contrário também acontece. Ou liga, manda Teams, WhatsApp, hoje tem várias ferramentas, né? E eu sempre me foquei na resolução do problema. Converso com a pessoa, claro que faz parte da liderança também, para a pessoa, para entender o porquê do erro, entender se às vezes é uma falta de capacitação, entender se foi uma distribuição até errada de tarefa minha, sem saber se a pessoa tem aquela capacidade para exercer aquilo. Então, assim, é isso. É esse ambiente seguro, vamos dizer assim, de que podem trazer para mim que necessário corrigir uma rota, é claro que eu vou corrigir. Eu tenho uma responsabilidade com a empresa também. E tanto na Confis, na Internacional, tem uma coisa muito boa, é que os gestores fazem parte das decisões da empresa, não só do seu setor. Que legal. Então a gente faz o planejamento estratégico junto. Todo mundo junto, todo mundo pensa junto. Eu sei dos problemas que acontecem em outros setores sabem o que acontece no meu, no sentido assim, do que a gente tem de dor ou de ganho. Tem transparência. É uma gestão compartilhada mesmo. Sim. Então, assim, decisões que precisam ser tomadas, vão fazer isso ou fazer aquilo, tá na mesa com os gestores ali. Então, assim, quem quiser tá ouvindo, quem quiser participa, quem quiser dar palpite, ou às vezes é até pedido a participação, gente, tem isso aqui, como é que nós vamos fazer? Então, assim, existe, obviamente, a responsabilidade não só de gerir a minha área, como também olhar para a empresa. É aí que vem as decisões difíceis também. É quando olha para a empresa. Porque nem todas as decisões certas são boas. São boas não, são fáceis de tomar. Fáceis. Boas elas são, porque elas são certas. Mas nem sempre são fáceis de tomar. E vai ter quem vai bater, vai ter quem vai bater palma, vai ter quem vai tacar pedra. Mas, se a decisão foi tomada corretamente, eu também tenho que ter a responsabilidade em olhar para a empresa e tomar a decisão correta, corrigir rota, corrigir rumo, corrigir as pessoas. Eu converso, eu não exponho. Sim. Eu nunca vou chegar e falar, Débora, olha o que você fez no ambiente com mais gente. A gente vai focar no problema. O que aconteceu? Aconteceu isso, aquilo. Não, peraí, vamos resolver. Resolveu, e nem para expor alguma coisa, para não falar, chamou ela para conversar. Resolveu dar aquele alívio. Então, assim, acho que a pessoa também fica mais tranquila porque resolveu. Deixa eu passar. Amanhã, outro dia, eu falo, Débora, vem cá, vamos conversar. Olha, aquele erro aconteceu por isso, isso e isso, então se atente a isso. Ou então, se foi algo que eu entendo que a pessoa tem que capacitar, olha, a gente vou fazer uma trilha de desenvolvimento para você nisso aqui. É uma coisa muito tranquila. E se é algo fora da curva, também é tratado como fora da curva. Sim. Mas com muita transparência, com muita honestidade, com muita sinceridade. Humanidade. Olha, você errou isso e o peso do seu erro é esse. A responsabilidade do que você fez é essa. Então entenda a gravidade do erro que aconteceu. E a medida vai ser tomada conforme a gravidade do erro que aconteceu, mas sem esquecer a pessoa. Sim. Uma coisa para mim é completamente diferente da outra. Sim. Para mim isso faz a equipe ter essa confiança de trazer para mim não só o que eles acertam, o que eu fiz de legal, mas também que olha onde é que eu errei. Sim. Como que foi E acolhido. às vezes traz assim, olha onde é que eu errei, mas já corrigi. Não precisava nem me contar. Sim. Sim. Entre aspas, né? Sim. Precisava nem me contar. Tipo assim, Sim. não, olha, aconteceu isso, eu errei nisso, mas eu já corrigi. E às vezes fala assim, a solução foi essa mesmo? Eu falo, não, tá ótimo. Ou então, cara, eu fiz assim, vê se tá certo, se não tá. Sim, sim. Ou às vezes não sei o que fazer, aconteceu esse erro, me ajuda. Sim. Sabe que vai ter o apoio também. Interessante. Mas como pai, a gente também bota de castigo. Quando precisa, a gente também bota de castigo quando Faz precisa. parte, né? Da
Lógico. É verdade, assim. E caminhando para o fim, mas antes eu queria te perguntar, na verdade, voltar numa colocação que você fez, assim, que é muito pessoal, né? Às vezes até uma polêmica que traz, assim, mas é muito pessoal sobre a amizade e a gestão, né? Uhum. Essa linha tênue e essa dificuldade. Para o Peterson, se dentro da sua visão que você tem de vivência, é possível o gestor, ser amigo, né, do liderado? Qual que é o limite disso? Como que você lida com esse desafio? Porque nós sabemos que é o desafio de muitas pessoas, né? Sim. Então, assim, o que você dá de conselho nisso? Você acha que é possível, não? É possível. É possível, quando se tem maturidade de lidar. E essa maturidade, ela tem um peso maior para quem está liderando e Entendi. não do liderado. Por que isso? Porque eu que tenho que entender até onde, levando para quem na infância soltou papagaio e pipa, né? Até onde você dá a linha no bom sentido. Sim. Até onde você deixa a pessoa aproximar, até onde você abre a sua vida de alguma forma. Às vezes o que você gosta, família, ou chama para casa, convida para um aniversário, que ali vai estar também pai, mãe, filho, esposa. E entender que aquela pessoa, ela também vai saber administrar esse momento. Também vai saber administrar isso. Não vai entender que aquilo assim, nossa, vou usar isso de uma forma que beneficie, ou vou levar de uma forma que assim, segura. Não vou ter a mesma responsabilidade que eu tenho porque a tolerância vai ser maior. Vamos dizer assim, por causa que eu tenho uma proximidade com a minha liderança. Isso é um negócio que eu gosto de deixar muito claro. Mas não é assim, ó, Débora, eu vou ser seu amigo. Não é isso, não. Vamos formalizar a amizade. Não é nada disso. Você manda um e-mail formalizando. Mas olha aqui, eu conto, assina digital aqui, eu vou mandar um link pra você assinar. Não, você entende a pessoa. Isso é com maturidade. A nossa, primeiro, porque essa aproximação ela é muito, eu acho que na maioria das vezes ela é unilateral. Assim, se for 1 a 2% é muito, se ela parte, às vezes, da equipe. Porque sempre tem uma divisão, sei lá, uma separação, uma linha, alguma coisa. Então, por isso que eu coloco o peso da responsabilidade muito nisso. Então, essa maturidade ela tem que estar na gestão. Falar assim, peraí, a Débora tem uma maturidade para eu convidá-la na minha casa, convidá-la no aniversário, ou para eu trocar uma ideia, falar alguma coisa da minha vida, falar dela. Ela vai saber, ela não vai baixar a produção dela porque ela agora se sente numa zona tranquila. Ela não vai entender isso. E isso fica mais fácil quando a personalidade do líder fica transparente frente à equipe. Que é essa questão de ter a sinceridade nas ações. Isso divide o que é uma coisa de outra. É igual isso, por exemplo, errou. Igual no caso a gente está falando, errou. Ah, não, beleza, tá tudo bem. Aí é o amigão. No sentido assim, não, beleza, deixa que eu resolvo, deixa com o pai. Não, é que, olha, é isso aqui, errou. Vamos corrigir? Não faço mais. Uma coisa é isso. E ele vê esse mesmo tratamento para todos os outros da equipe. Aí também o outro da equipe que se sentir menos próximo vai poder falar que existe partidarismo. Sim. Não vai poder dizer. Porque qual foi a diferenciação de um tratamento no bom e no ruim? Então a gente tem que ter esse equilíbrio o tempo todo. O tempo todo. Então assim, fulano me pede, tem um motivo para sair mais cedo, chegar mais tarde, para ter uma folga. Geralmente as pessoas pensam nisso, né? Assim, é o mesmo peso, independente de quem estiver pedindo, de ambas as empresas. É a mesma coisa. E já aconteceu de falar assim, eu posso não sei o que, tal. Eu falei, não pode, porque pessoas que almoçam comigo todo dia, eu tenho mais frequência de às vezes estar mais próximo de mim, e eu falar assim, não, isso aí o Edu já me pediu, esse dia não dá. A própria pessoa já vê que, peraí, existe o tratamento,
Existe o lado líder, o lado Sim. profissional de tratar a situação, a equidade de tratar a equipe. E outra coisa não é a similaridade a palavra, esqueci a palavra, é assim, tem coisas que tem, às vezes eu vou explicar a palavra que eu não tô lembrando. Tipo coerência, alguma coisa Não, assim, às vezes né? eu tenho mais assunto com uma pessoa do que com tá, outra. sim. Sim. Porque às vezes o gosto bate, identificação, às vezes o gosto bate, às vezes a ideia bate, às vezes é o assunto que flui de alguma forma melhor, às vezes a pessoa gosta do futebol, eu também gosto. Então, assim, essa questão de que às vezes tende a ir para um lado ou para o outro, não por favoritismo, Sim, às vezes é o mais mas comum. por coisas que combinam mais. Sim. Sim. Faz O sentido. favoritismo, ele vem na hora de tomada de decisão. Aí você demonstra se você está sendo equilibrado, onde está havendo a equidade nas suas ações frente à equipe, ou onde está havendo favoritismo. Aí é que tem que tomar cuidado. Então eu sempre penso no equilíbrio. Sempre é assim, não. Isso aqui é aqui, isso aqui é ali. Isso aqui é assim, isso aqui é aqui. Legal, legal. É E aí, uma pergunta, ela é uma das últimas, mas é importante assim pensar. Imagina que você vai fazer gestão de várias pessoas nos próximos 10 anos. Como diretor, como gestor, enfim, como gestor, né? A função é construir gente. Daqui 10 anos, a gente vai estar em 2036, né? E aí, você encontra, e a gente não encontra, né? Mas o que você gostaria de ouvir de um liderado que foi seu, não é mais? Porque ele passou do seu lado, assim. O que você gostaria de ouvir ele falando do Peterson, como gestor? Tipo assim, o Peterson foi isso, ele foi aquilo. O que você gostaria de ouvir porque te agradaria mesmo? E tá tudo bem, né? Faz parte do jogo. De você ouvir o cara e você se sentir feliz porque você teve aquele tipo de contribuição para a vida daquela pessoa. Olha, como pessoa, o que eu gostaria que falasse de mim é o seguinte, o Peterson, ele não negocia valores e princípios. Ele realmente vive aquilo ali que ele pensa, o que ele fala, a forma que ele age. E como profissional é assim, você me deu oportunidades que ninguém me deu. Que ninguém, enfim, você acreditou em mim no momento que ninguém achava que era possível. Interessante, interessante. Bem forte, né? Interessante. Forte, assim, dá senso de missão cumprida. E para terminarmos assim, né? Geralmente as pessoas abrem um espaço para dar um conselho, né? Enfim, assim, dar um conselho. Quem sou eu para dar conselho para alguém? Mas assim, eu não sei porque eu ainda não sou mãe, né? Mas eu imagino que o conselho mais sincero, mais honesto que a gente pode dar é para um filho, né? Então, assim, nesse cenário, assim, obviamente que você ensina tantas coisas para suas filhas e ainda vai ensinar muito mais, se Deus quiser. Mas se você pudesse dar apenas um conselho para elas, assim, né? E que se estende às pessoas, assim, o que você aconselharia? Olha, como eu já falei da questão do aceitar Jesus como Salvador, de entender isso, eu vou falar também de um versículo que está na Bíblia, que está em Filipenses 4:8. Fala o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que for louvável, tudo que for justo, tudo que tiver honra, tudo que for amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso pensai. Esse é o conselho. Putz. Bom, Como é que acho que termina? como é que termina. Eu acho que assim, Peterson, eu acho que a gente tem uma jornada, e aí como fornecedor mesmo, e é uma característica que eu sempre gosto de enfatizar nos lugares que a gente passa quanto empresa, enfim. Eu acho que é muito legal te conhecer como a gente conheceu hoje, como visão de gestor, como visão de marido, de pai, de colaborador da vida, né? Acho que contribuidor da vida de outras pessoas, dúvida. Mas é muito legal. E aí tem uma frase, teve um dia que a Débora me perguntou assim, onde a gente acha gente boa? E aí eu falei assim, não tem. Aí eu falei assim, pergunta pra tal pessoa. Ela foi lá e perguntou.
essa pessoa passou por uma empresa enorme, né? Então, uma jornada executiva linda. E aí, essa pessoa também não soube responder. E aí, existem pessoas na vida, eu acho que a gente esbarra, né? Esbarrei aqui na Débora, esbarrei no Peterson. A gente esbarra e se encontra. Assim. Os propósitos se encontram. E eu acredito muito, assim, que tem gente que a gente encontra, onde a gente não sabe, e nunca vai saber. Verdade. Então, eu acredito muito, assim, eu acho que se é uma inspiração, e acho que as pessoas têm que saber disso, porque você carrega valores que foram construídos em você pela família que você teve. E eu admiro muito isso, assim, acho que a visão de pai que contribui para todas as outras áreas da sua vida. É José? Seu José? Isso. Seu José. Ele contribuiu muito, assim, então eu fico muito feliz de conhecer a sua história, particularmente, porque eu acredito em pessoas. E são as pessoas que resolvem todos os itens, né? Com as considerações de tudo. E a gente gosta muito de você. Eu queria te agradecer pelo tempo que você investiu aqui com a gente. Foi ótimo, muito Foi obrigada, muito bom mesmo. Peterson. Como a gente sempre pontua nos bastidores, né, mas expondo para você, assim, tudo que a gente faz, tudo que a gente considera e sempre, né, menciona o seu nome. Acho que o mais interessante é isso, é as mesas que o nosso nome é citado e às vezes nem estamos lá, Exato. né? Mas é porque nós valorizamos muito mais quem você é do que aquilo que você faz, né? Assim, obviamente que o seu cargo é importante, a sua posição na sua empresa, mas aquilo que você é como construção pra gente é muito importante, assim. Então, muito obrigada mesmo. Não, mas isso é o que vale. Isso é o que vale. Vale é olhar a pessoa sem uniforme, sem crachá. É verdade. Isso é que é o importante. O resto, o demais é consequência. O demais é consequência da própria capacidade da pessoa, da onde ela está investindo tempo, energia. Tem coisas que vêm naturalmente, tem outras que são conquistadas com mais luta, mas aí é tudo consequência do que ela é. Então o que vale é a pessoa. A questão é a raiz. Aí você falar, está sendo citado, bem citado, espero, em mesas que você não está. Verdade. E quando você está, as pessoas verem que aquilo foi citado, é aquilo ali. Faz sentido. Isso também tem que bater, isso é importante. E quero fazer uma menção final aqui, que tudo isso que eu disse em relação à família, em relação ao meu pai, do lado profissional e do lado pai, é porque eu tenho certeza absoluta que tinha minha mãe do lado dele. Conta. Esse tempo todo. O equilíbrio que a minha mãe é, assim, o amor de pessoa que a minha mãe é algo assim... Eu já conheci na minha vida pessoas que não se agradaram do meu pai em algum momento. Sim. Ou como profissional, ou pela posição. Eu nunca conheci uma pessoa que não se agradou na minha mãe. Que legal. Assim, ou que levou alguma coisa, sabe? Teve algum comentário. Claro, tem coisa que não vai chegar no nosso ouvido nunca. Sim. Mas assim, e o equilíbrio que eu tenho certeza que ela deu à família, aquela ainda data do dia, ao meu pai também, o alicerce para ele, é exatamente a mulher sábia que edifica a sua casa. Que legal. E isso também molda muito a gente, molda muito. E repetir, né, o que eu já disse a vocês, fico muito feliz em ser lembrado, mas por fazer parte da história. Nada por vaidade. Sim. Nada por vaidade. É muito sincero, é tudo que eu já disse para vocês, o carinho que eu tenho por você, ter conhecido depois, o carinho que eu tenho por Du, admiração pela sua história. Naquele jantar lá, muito legal pensar na família do cliente, a gente poder levar. E levei porque era aquele ambiente, senão a gente não mistura a família também. Com certeza. E lá ouvir a sua história também me fez aprender muito. Me fez ter coragem também para algumas decisões. E é um prazer estar aqui. É um prazer fazer parte disso também. É algo que eu levo para a vida. Não é relação... Pode ter nascido como uma relação comercial, mas que bom que ela se estabeleceu de uma forma não comercial somente. Verdade.